Então é isso. Agora eu vou te entregar o que você não pode sair dessa aula sem saber sobre respiração celular para resolver qualquer questão de respiração celular na prova do Enem. Então vem comigo aqui para o que eu quero te mostrar exatamente agora. Olha só para esse esqueminha aqui, dividido em 3 etapas, as principais etapas do processo de respiração celular. Olha só. Qual é a grande sacada para entender respiração celular? Meu querido, minha querida, é o seguinte, olha só. Você precisa entender quais são as etapas, onde elas ocorrem e o que entra e o que sai de cada uma dessas etapas. Se você fizer um compêndio dessas 4 coisas, você vai conseguir responder todas as questões que pedem de você a compreensão de uma situação e o vislumbre de alguma conclusão, de alguma justificativa ou até explicação sobre o que está acontecendo naquele determinado contexto. Então vamos lá. A primeira etapa da respiração celular é ninguém mais, ninguém menos do que a glicólise, tá bom? E o que é a glicólise? A glicólise nada mais é do que a quebra inicial da glicose, tá certo? Então, olha só, como todo bom processo bioenergético, nós temos que ter um combustível para utilizar a partir desse combustível para produzir energia, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Esta glicose, tá? Ela vai ser utilizada como nosso combustível para produzir energia de forma direta e de forma indireta durante o processo da respiração celular. O que nós precisamos entender é que esta etapa, ela é uma etapa citosólica, ok? Então ela acontece no citosol, que é a parte reacional do citoplasma. Então é uma etapa citoplasmática, beleza? Então uma etapazinha aí citoplasmática que está ocorrendo ao longo do processo de respiração celular, beleza? Então, como eu falei, o que é que vai entrar aqui como combustível, tá certo? Desse nosso processo? Vai entrar uma molécula de glicose, tá certo? Esta molécula de glicose, ela será quebrada, por sua vez, em 2 moléculas de piruvato. Então, eu vou ter aqui a formação do piruvato, tá? Que vão ser essas 2 moléculas que vão representar essa quebra inicial da glicose. O que é que nós precisamos nos atentar? Que a glicose ela apresenta 6 carbonos, tá? Então, eu vou colocar aqui 6C, significa 6 carbonos. Enquanto o piruvato vai apresentar 3 carbonos, ok? Então, veja só, o que eu estou mostrando aqui é que eu peguei uma molécula de 6 e quebrei em 2 de 3, tá bom? Esse aqui é o principal ponto da glicólise. Ao longo desse processo, para que eu seja capaz de fazer isso, eu vou precisar, tá? Colocar aqui como investimento 2 moléculas de energia, que são 2 ATPs. E eu consigo extrair desse processo, ao final dele, eu consigo extrair aqui 4 moléculas diretas de ATP gerado. Então, eu conseguiria vislumbrar aqui um saldo de 2 ATPs, já que eu produzi 4 ao final do processo, 2 repõem os 2 que eu gastei e 2 ficam de saldo. Então, este primeiro viés aqui, ele traz aí uma reação de saldo de 2 ATPs. Essa é a etapa que ocorre sem depender da mitocôndria. Veja que ela ocorre lá no citoplasma. O que é que vai acontecer agora, professor, com este piruvato? Olha só, este piruvato ele vai sofrer uma descarboxilação, tá bom? Então, eu vou tirar um carbono dele. Veja que ele tem 3 carbonos cada um. Então, eu vou visualizar aqui a saída de um carbono. E como é que a gente visualiza saídas de carbono? Na forma de CO2, tá? Então, quando eu vislumbrar um CO2 saindo deste processo, eu estou vislumbrando aí que esta molécula está sendo quebrada mais uma vez. Então, agora resta para mim uma molécula que é chamada de acetil. Essa molécula ela só tem 2 carbonos, já que um foi perdido ali, tá certo? O acetil tem 2 carbonos. Esse acetil, ele será ativado. Ele será ativado pelo que nós chamamos de coenzima A, ok? Essa coenzima A faz com que ele adentre a mitocôndria, tá certo? Ele gere esse processo de ativação e faça com que ele adentre a mitocôndria e assim ele possa participar do ciclo de Krebs, ok? Então o acetil-CoA é quem vai entrar aqui no ciclo de Krebs e vai participar
deste famoso ciclo conhecido como ciclo do ácido cítrico, ok? Então, agora que o acetil-CoA está dentro da mitocôndria, nós temos agora a segunda etapa, desculpa, tá? A segunda etapa, que será a etapa que ocorre na matriz da mitocôndria, ok? Então, vou colocar aqui de forma abreviada, mas você já pegou a ideia. Então, essa etapa ocorre na matriz da mitocôndria, tá? Que é o ciclo de Krebs, ou o famoso ciclo do ácido cítrico. O que é que vai acontecer? Esse compostozinho de 2 carbonos, que é o acetil-CoA, ele vai entrar na mitocôndria e vai se unir, tá certo? A um componente de 4 carbonos que já estará aqui esperando ele para dar início ao famoso ciclo de Krebs. Quando ele se unir com esta molécula, eu vou formar aqui agora uma molécula de 6 carbonos, concorda? Então eu tenho aqui, ó, os 6 carbonos conectados, ok? Formando a minha molécula de citrato, ok? Por isso que este ciclo se chama ciclo do ácido cítrico, já que eu estou trabalhando agora com o citrato, beleza? Esse ciclo vai dar uma volta e ao percorrer dessa volta, o que é que vai acontecer? Esses 2 carbonos que entraram aí, a gente vai visualizar a saída deles da mesma forma que os primeiros saíram lá na glicólise, na forma de CO2. Então, qual é o meu papel aqui com vocês no ciclo de Krebs? É te falar o que entra e o que sai destas etapas, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ao longo desse giro, eu vou visualizar aqui, ó, a saída de 2 moléculas de CO2, evidenciando que eu consegui quebrar esses 2 carbonos que vinham lá da minha molécula inicial de glicose. Resultado, a única coisa que sobra aqui para o final do meu ciclo é a regeneração daqueles 4 carbonos que estavam lá desde o começo, que vão aqui recepcionar novos 2 carbonos e fazer outro ciclo, por isso que ele nunca acaba, tá? Então, aqueles 2 que eu tinha visualizado no início, eles vão sair aqui na forma de CO2, tá certo? Então, isso aqui já fica claro para a gente. Primeira coisa que está saindo aí do ciclo de Krebs. Ao longo desses processos de metabolismo, o que é que a gente consegue visualizar? Primeiro, nós temos aí o trânsito de elétrons, a troca, a perda e o ganho de elétrons, tá certo? Então, por conta disso, eu preciso ter moléculas que vão receber esses elétrons que estão sendo liberados pelo meio. Então, são as minhas coenzimas. Dentro do processo de respiração celular, nós temos 2 coenzimas que são o NAD+, e o FAD+. Essas são as formas oxidadas, sem elétrons. Quando eles recebem os elétrons que estão no meio, eles tornam-se NADH mais H+, e esse cara aqui se torna o FADH2. Ok? Então a gente conseguiu lembrar aqui, ó, dentro desse processo de revisão, o que? Nós estamos lembrando aqui exatamente quem é que vai pegar esses elétrons que acabam sendo liberados dentro desses processos metabólicos, tá? Então, dentro desse processo de ciclo de Krebs, desse ciclo que acontece lá na matriz da mitocôndria, além desse CO2 que está saindo aí, eu vou ver a formação também dessas coenzimas reduzidas. Então, eu vou ver aqui 3 NADs H mais H+, sendo gerados, e eu vou ver um FADH2 sendo gerado aqui, tá? E ainda veremos a saída e a formação de uma molécula de ATP sendo gerado aqui de forma direta, assim como aconteceu lá na glicólise, que a gente teve aqueles 4 que foram produzidos de forma direta, tá? Então perceba, o que é que está entrando no ciclo de Krebs? O acetil-CoA, tá certo? E o que é que está saindo dele? Está saindo 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e 2 moléculas de CO2, tá certo? Então isso daqui vai estar saindo desse processo. Depois a gente vai ter a formação do ATP também aí. Então veja só o que é que está acontecendo, meu querido, minha querida. Nós estamos visualizando aqui onde ocorre cada situação e o que sai de cada uma delas, tá certo? Para a gente não se embaralhar na hora de perceber os pormenores de cada etapa, tá? Agora, esse FADH2 e esse NADH mais H+, eles irão lá para a minha terceira etapa, que acontece na crista mitocondrial, e vão entregar esses elétrons que receberam lá nas minhas enzimas da cadeia respiratória.
Então, aqui eu tenho a enzima número 1 e aqui eu tenho a enzima número 2. A enzima número 2, ela recebe do FADH2. Então, ele vai entregar aqui os elétrons e vai voltar à sua forma oxidada, que é o FAD+, tá? E aqui o NAD vai entregar os seus elétrons e vai voltar a ser o NAD+, ok? Agora, os eletronzinhos aqui, eles vão começar a sua dança dos saltos. E aí o que é que acontece? Esses elétrons vão saltando de uma proteína para outra, ok? Este salto de uma proteína para outra permite que essas proteínas joguem para esse espaço imediatamente acima um fluxo de H+. Então você vai ver aqui, ó, através dessas proteínas, a subida dos H+, ok? Estes prótons de H+, irão se acumular aqui, tá? E por conta do aumento dessa concentração, eles vão ter uma tendência a passar de onde tem muito para onde tem pouco, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Esse fluxo de H+, vai retornar por essa outra proteínazinha que está aqui no meu cantinho. E quem é esta bonitona aqui que nós estamos visualizando? Nós estamos visualizando aqui a ATP sintase. Ou seja, quando esse H+ passar por esta proteína, o que é que vai acontecer? Ela terá força suficiente para fazer isso aqui, ó. Ela terá força suficiente para unificar um ADP mais um fosfato. Isso entrega para mim a construção de um ATP, beleza? E aí o que é que acontece, professor, quando esses elétrons chegam lá no final da cadeia respiratória, né? Porque aqui tem a última proteína. O que é que vai acontecer? Esses elétrons, eles são transferidos para o meu oxigênio. É por isso que eu preciso, né, da molécula de oxigênio para realizar esse processo de respiração. Porque se eu não tiver esse oxigênio aqui no final, eu não tenho para quem entregar os meus elétrons. Então, nem o ciclo de Krebs, nem essa cadeia, nem essa fosforilação vão acabar acontecendo. Então, esse oxigênio vai receber esses elétrons e vai formar para a gente o quê? A água metabólica, tá certo? Então, forma aqui uma molécula de água no final. O que é que eu estou vendo aqui, professor? Esse trânsito de elétrons que foi entregue lá pelas minhas coenzimas reduzidas, ele vai ser a minha cadeia respiratória, tá? E a fosforilação oxidativa, o que é uma fosforilação? É quando eu entrego um fósforo para alguém. Então, quem é que está recebendo um fósforo? Esse ADP. Então, a fosforilação oxidativa é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. É o que a ATP sintase faz para a gente. Ela fosforila um ADP todas as vezes que o H+ passa por dentro dela, beleza? Então, veja só que a gente conseguiu bater o martelo aqui e perceber o seguinte. Vale a pena só eu citar aqui, ó, porque eu já tinha falado no início, onde é que ocorre essa etapa. Essa etapa ocorre na crista mitocondrial. Ok? Então, a gente tem aqui a segunda etapa e agora nós temos a terceira etapa. Veja que a terceira etapa ela é composta por duas subetapas, né? Que é a cadeia respiratória e depois a fosforilação oxidativa, beleza? Então, o que é que acontece? Todos esses NADs e FADs que são produzidos ao longo dessa cadeia, desses processos encadeados, vai culminar nessa entrega de elétrons lá na cadeia respiratória, tá? Alguns NADs também são produzidos aqui na glicólise, tá certo? Então a gente também tem produção de NAD+, beleza? Nós temos a produção de NADH mais H+, aqui no início também. E esses caras vão fazer a mesma coisa, eles vão entregar esses elétrons lá na cadeia respiratória do mesmo jeito. Então, o conjunto desses NADs e FADs tem para a gente um resultado de produção de ATP. É um ATP gerado de forma indireta. Os ATPs gerados de forma direta são esses aqui, ó. Os que saem diretamente da glicólise e os que saem diretamente aqui, ó, do ciclo de Krebs, tá? O restante é todo de forma indireta a partir desse trânsito de elétrons e da fosforilação oxidativa, tá bom? Então, essas daqui são as principais etapas que a gente tem e o que está acontecendo em cada um desses locais. Agora que você já tem acesso a essa informação, você consegue resolver toda e qualquer questão de respiração celular, especialmente os modelos que mais caem no Enem, beleza? Então, olha só.